Olá, eu quero falar sobre dons espirituais. Dom é um presente. Não existe merecimento para receber um presente. E o Eterno tem nos enriquecido com esta capacitação sobrenatural para fazermos a sua obra. E logo no princípio do meu ministério, há muitos anos atrás, lá pelo ano de 1961 e 2, por aí, eu não tenho a lembrança exata, obtive uma experiência maravilhosa. Era um sábado de tarde, eu estava na minha casa, numa área, lendo a palavra, orando, e veio correndo um amado irmão pedindo socorro. Irmão, Sadi, a irmã fulana está muito mal. Eu vim correndo pedir sua ajuda para a gente orar por ela. Então nós fomos correndo como dois atletas. Chegando na casa desta irmã, o portão estava aberto, nós fomos entrando casa adentro e lá na sala estava a irmã estirada do chão. Eu era muito impetuoso, era aquele fervor que eu não perdi até hoje, graças a Deus. Né? E quando vi aquela irmã no chão, branca, pálida, como um papel de cera, eu dobrei o meu joelho, coloquei a minha mão sobre a cabeça daquela irmã e disse: Espírito da morte, eu te ordeno que saia desta vida. Mas preste atenção. Quando eu usei esta expressão, espírito da morte, eu quis apenas dizer que a enfermidade é um espírito e é o espírito da morte. Foi nesse sentido. E ali estava ela inerte no chão. E eu expulsei desta forma: Espírito da morte, eu te ordeno, saia desta vida, que entre o Espírito da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu disse isso, como que um espirro, uma coisa assim, ela suspirou fundo, abriu os olhos, e daí nós começamos a ministrar algumas palavras. Ela sentou, eu fiz ela repetir algumas palavras de oração, e aleluia. A cor foi voltando ao seu rosto, né? Foi-lhe dado depois um pouquinho de água, depois um alimento, louvamos a Deus, e eu fui embora. Se eu tivesse consciência de que ela tinha morrido, que ela estava ali morta, eu não sei se eu teria fé suficiente. Eu era ainda neófito, inexperiente, né? Mas o Espírito de Deus me conduziu a fazer esse tipo de oração. Espírito da morte, saia e entre o Espírito da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta palavra entrou dentro daquela mulher e fez com que ela voltasse à vida. Quando na igreja ela foi dar o testemunho, ela disse: Irmãos, eu tinha saído do corpo. Eu via o meu corpo caído. Eu via. Aí escutei uma voz: É dado a ordem para que voltes. E eu voltei à vida. Entendo, irmãos? O Espírito de Deus nos conduz a realizarmos obras fantásticas. Esta capacitação se chama dom. Dom é uma capacitação sobrenatural sem merecimento. Deus nos usa conforme a sua vontade. Não foi isso que nosso Senhor disse? É-me dado todo o poder no céu e na terra. O que você pode fazer de hoje em diante, depois de ouvir esse testemunho? Tome consciência de que você é templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo mora dentro de ti e ele te conduz. Apenas você precisa aprender a ser sensível aos impulsos que o Espírito Santo nos dá. Então,
eu tenho tido experiências a partir daí maravilhosas, porque eu fico sempre atento ao impulso que o Espírito Santo me dá. E tenho ajudado pessoas. E tenho dado palavras de acordo com a necessidade de cada um, porque está escrito como maçãs de ouro, servidas numa bandeja de prata, coisa preciosa. Assim é a palavra dita a seu tempo. Quantas vezes o Espírito de Deus coloca em nossos lábios uma palavra de sabedoria para dar conhecimento ao nosso ouvinte de que ele é uma pessoa amada por Deus, que ele se livre deste espírito de morte que constantemente está no seu ouvido dizendo: você é um derrotado, você já perdeu. O Espírito de Deus reage diante destas armadilhas satânicas e nos conduz a tomarmos uma atitude. Eu creio em Deus, eu creio no seu poder, eu creio que ele vive. Então eu aprendi a dizer: eu e mais Deus somos a maioria, não tem como sair perdendo dessa. Tome esta lição para a tua vida e comece a buscar sensibilidade para ouvir o comando de Deus. Você é aquilo que Deus quer que você seja. E Deus falou com Abraão, mesma coisa está falando contigo. Se tu, uma bênção, sejas tu esta grande bênção para todos aqueles que estiverem ao alcance da tua voz. Acredite.